Olá, pessoal queridos, é uma alegria estar mais uma vez com vocês no nosso canal YK, no programa Dialogando com Urchesi. Professor Urchesi, mais uma vez aqui com alegria conosco, para comentar agora uma obra espetacular, né? É o Guia de Metodologia Jurídica do professor Eduardo Silveira Marque. Inclusive, professor Urchesi, desde já, só para situar o nosso espectador, professor Marque, doutor em Direito Romano pela Universidade de Roma, La Sapienza, pós-doutorado pela Universidade de Munique e professor titular da faculdade e, além de tudo isso, ex-diretor da faculdade. Então, as credenciais são espetaculares, é difícil alguém ter uma credencial melhor que... E, ao mesmo tempo, para o nosso espectador, uma pessoa, além de espetacular, de uma simplicidade nessa escrita. Veja, tem erudição com simplicidade, que é algo que é muito raro a gente ver numa obra, guia de metodologia jurídica, teses, monografias e artigos. Inclusive a capa que foi escolhida por ele, né, o cenário da São Francisco remontando a 1952, assim, de uma beleza também ímpar. E um conteúdo gostoso de ser lido. É difícil uma pessoa que pega essa obra para fazer a leitura e não se agrade realmente dessa obra. Então, quais seriam as suas primeiras considerações? Acredito que se trate de uma obra indispensável para o pesquisador, e não apenas para o pesquisador, aqueles que se dedicam à pesquisa com mais afinco, mas para qualquer pessoa que queira escrever um artigo jurídico ou algum texto com valor científico, né? Eu acho que estudar essa obra, conhecer o que ela tem a dizer, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático, né? Como escrever um artigo, como fazer que um texto seja científico, é de um valor essencial, né? Não, e bacana que a gente vê, pegando aqui o índice, que ele vai desde a primeira ideia da tese, e aí ele já entra, né? Tese comprada, tese copiada, dimensão... Ou seja, tem um caráter ético muito forte nesse trabalho. Sim. Além de explicar, né, por exemplo, o que torna um texto científico, quais são, portanto, as características que devem ser encontradas em um texto científico, uma tese, assim por diante, também explica com muito detalhe e com muita ênfase, né, o que não fazer. Ou seja, tudo aquilo que um acadêmico, uma pessoa honesta, na verdade, deve evitar fazer. Então, comprar uma tese, por exemplo, plagiar e assim por diante. Então, é uma obra que, além de trazer tudo que é importante para a confecção de um texto, também apresenta o valor, caráter ético do trabalho acadêmico. Aí depois ele entra na escolha do tema, área de concentração, argumentos, conhecimento de língua estrangeira, e aí depois entra na escolha do orientador. Desses dois assuntos, quais são os seus comentários? Eu acredito que a escolha do tema seja um assunto extremamente importante. É difícil, normalmente, para alguém que queira escrever um artigo, queira escrever uma tese, inclusive escolher o tema que seja relevante, ao mesmo tempo seja factível, possa ser feito dentro das restrições de tempo, né, que normalmente nós temos. Então, é importante, por exemplo, fazer uma escolha de tema que seja restrita o suficiente, ou seja, que contenha uma restrição suficiente que permita que a pesquisa seja completa, ou seja, que o tema seja esgotado. O livro do professor Marque, ele mostra como fazer isso, como fazer uma escolha de tema que seja científica e, ao mesmo tempo, tenha restrição suficiente para poder apresentar o tema na sua integridade, na sua integralidade, né? E o orientador? Então, a escolha do orientador também é algo importante. Muitos potenciais orientandos buscam orientadores muito conhecidos, por exemplo, que sejam, por assim dizer, famosos, célebres, né? E uma dica importante é que isso nem sempre é uma opção desejável. Muitas vezes
tem orientadores excelentes que se dedicam quase que integralmente à pesquisa e esses muitas vezes podem oferecer mais ao orientando que quer se dedicar à pesquisa e à vida acadêmica do que às vezes um orientador muito conhecido, mas que tem pouco tempo, né? Mais para frente ele vai tratar da questão da bibliografia, fontes, tempo necessário para fazer essa pesquisa. Uhum. Esses todos são fatores, na verdade, que têm um impacto direto na qualidade da tese ou na qualidade do trabalho acadêmico. E o professor Mark, ele consegue com maestria e com muita simplicidade mostrar ao potencial orientando ou ao cientista, né, quais são as considerações que ele deve levar em conta se ele quiser ter um trabalho de qualidade, um trabalho que seja cientificamente aceito. Então, ter expectativas, por exemplo, é importante ter expectativas realistas. Não pensar que em alguns poucos meses é possível desenvolver uma tese inovadora e, ao mesmo tempo, gigantesca. Uma escolha deverá ser feita com base no tempo disponível, nas fontes disponíveis e também com base no que há, nas próprias qualidades intrínsecas do pesquisador, quais as línguas que conhece, quais são as suas limitações e assim por diante. Então. E aí ele entra numa parte, Dr. Lucchesi, muito sim importante, da citação bibliográfica, a crítica ao sistema ABNT, ao método adotado. Como é que nós trabalhamos isso aqui? Então, o sistema de citação que no Brasil, que vigora no Brasil, o sistema da ABNT, sofre críticas, né, apontadas pelo professor Mark, e o que esse livro faz, que outras obras efetivamente não fazem, é mostrar como é que a citação bibliográfica, a citação de obras, né, a citação bibliográfica, assim por diante, é feita nos países que têm pesquisa acadêmica de excelência. Então, não é um simples manual de regras da ABNT, mas sim um guia metodológico para acompanhar a pesquisa nos países que hoje lideram nessa área, nesse campo, né? Sim, depois ele entra na questão da leitura, do estudo, fichamento, paráfrase, e que é essencial ser muito bem feito e tal na pesquisa para o trabalho poder sair harmônico. Sim, essa parte é praticamente a mecânica, por assim dizer, da pesquisa, né? Ou seja, todo o método pelo qual se parte dos textos, das fontes primárias ou secundárias originais para a construção de um texto novo, ou seja, e, além disso, inovador. Ele explica passo a passo quais são as etapas que devem ser seguidas pelo pesquisador e concatena tudo isso com o que foi dito antes, ou seja, os requisitos de cientificidade, veracidade, originalidade, o modo de citação, escolha do tema, escolha do orientador. Então, de certa maneira, é como se fosse uma síntese metodológica da boa tese. Não, e o professor Mark modernizou muito essa obra nessa versão 2017, 2018. Sim, houve atualizações importantes em relação às informações que havia nas edições anteriores. Então, eu recomendaria a leitura dessa obra, inclusive fazendo a comparação, né, em relação a algumas coisas que havia em edições anteriores, porque ele acrescenta, inclusive, parte da experiência que ele já adquiriu ao longo dos anos. Agora, pela sua experiência docente, por que tanto o estudante de primeiro ano quanto o doutorando precisam dessa obra? Eu acredito que no Brasil nós ainda estamos engatinhando na área de pesquisa. Precisamos nos dedicar, especialmente na área jurídica, a pesquisas sérias, a pesquisas relevantes e também pesquisas metodologicamente corretas. E essa obra é essencial, acredito que única no nosso mercado hoje, que permite com simplicidade entender os requisitos de cientificidade e, ao mesmo tempo, dar liberdade para que o pesquisador possa escolher o seu tema, seu orientador, seu método de trabalho e as suas ferramentas, de tal forma que o trabalho final seja excelente. Ou seja, o nosso espectador tem uma preciosidade aqui nessa obra, qualquer que seja o campo de pesquisa, qualquer que seja, inclusive, o nível de pesquisa que queira ser feito e tal, ela realmente pode ser tida como indispensável numa biblioteca. Acredito que sim, é um livro de cabeceira, com certeza. Maravilha, então era isso.
Agradecer ao professor Olcese. Que agradeço. Recomendar, na verdade, a obra realmente para o nosso leitor, que eu tenho certeza que vai se surpreender como que um professor tão renomado e tão importante conseguiu escrever de uma maneira tão simples e elegante um texto. Muito obrigado. Eu que agradeço. E fiquem conosco em outras oportunidades para outros livros.